O Lar Adventista, capítulo 17. Obrigações mútuas. Responsabilidades individuais. As duas pessoas que unem seus interesses para a vida irão ter características distintas e responsabilidades individuais. Cada um terá seu trabalho, mas a mulher não pode ser avaliada pela quantidade de trabalho que pode fazer, como se faz com os animais de carga. A esposa deve ser o encanto do círculo familiar como esposa e companheira para um sábio marido. A cada passo deve ela interrogar-se: é esta a norma de uma verdadeira mulher? E como exercerei minha influência cristã no meu lar? O marido deve fazer que a esposa saiba que ele aprecia seu trabalho. A esposa deve respeitar o marido. O marido deve amar sua esposa e mostrar desvelo por ela. E, unindo-se nos votos matrimoniais como um só ser, sua crença em Cristo deve fazer que sejam um com Ele, que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial buscarem juntos aprender de Jesus a tornarem-se mais e mais imbuídos do seu espírito. Tendes agora deveres por cumprir, que não tinhais antes de vosso casamento. Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Instruções de Deus a Eva. Referiram-se a Eva a tristeza e a dor que deveriam dali em diante ser o seu quinhão. E disse o Senhor: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro. Mas o pecado trouxera a discórdia, e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. Eva fora a primeira a transgredir e caíra em tentação afastando-se de seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Foi à sua solicitação que Adão pecou e agora foi posta sob a sujeição de seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, esta sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se-ia mostrado ser uma bênção para o gênero humano. Mas o abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo de sua vida um fardo. Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do esposo em seu lar edênico, mas, semelhante às inquietas Evas modernas, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. Tentando erguer-se acima de sua posição original, caiu muito abaixo da mesma. Idêntico resultado será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida, de acordo com o plano de Deus. As esposas se submetem, os esposos amam. Não raro se faz a pergunta: não deve a esposa ter vontade própria? A Bíblia claramente afirma que o marido é a cabeça da família. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Se esta injunção terminasse aqui, poderiam dizer que a posição da esposa não é nada invejável. É uma posição difícil e árdua em muitos casos, e seria melhor que houvesse menos casamentos. Muitos maridos ficam nas palavras: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Mas leiamos a conclusão da mesma injunção: como ao Senhor. Deus pede que a esposa conserve o seu temor e a sua glória sempre diante de si. Total submissão só ao Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua, pelo infinito preço de sua vida.
Deus lhe deu uma consciência que ela não pode violar impunemente. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é propriedade de Cristo. É um erro imaginar que com cega devoção deve ela fazer tudo exatamente como seu marido manda, quando ela sabe que assim procedendo atrairia danos sobre o seu corpo e espírito, que foram resgatados da escravidão de Satanás. Existe um que é mais importante aos olhos da esposa que o marido. É seu redentor. E sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor. Quando os maridos exigem completa sujeição de suas esposas, declarando que a mulher não tem voz ativa ou vontade na família, mas deve mostrar inteira submissão, estão colocando suas esposas numa posição contrária à Escritura. Interpretando desta forma a Escritura, violam o desígnio do casamento. Esta interpretação é utilizada simplesmente para que possam exercer governo arbitrário, que não é sua prerrogativa. Mas lemos em continuação: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que devem os maridos se irritar contra suas esposas? Se o esposo lhe descobriu erros e abundância de faltas, irritação de espírito não remedia o mal. Sujeição da esposa depende da sujeição do marido a Cristo. O Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em sua relação para com a igreja por muitos maridos na relação destes para com suas esposas, pois não preenchem o que o Senhor quer ensinar. Declaram eles que a esposa se lhes deve sujeitar em tudo, mas não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar, quando eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo para que possam representar a relação de Cristo para com sua igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa, em que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, não é o marido do verdadeiro significado do termo. Devem os maridos estudar o padrão e procurar que significa, pelo símbolo representado em Efésios, a relação de Cristo para com a igreja. O marido deve ser como um salvador em sua família. Mantém-se ele em sua nobre varonilidade que Deus lhe deu, sempre procurando exaltar a esposa e os filhos? Cria em torno de si uma atmosfera pura e suave. Se não deseja cultivar tão assiduamente o amor de Jesus, tornando-o um princípio permanente em sua vida, como gostaria de firmar sua pretensão de autoridade? Que os maridos e pais estudem e procurem compreender as palavras de Cristo, não unilateralmente fazendo ressaltar apenas a sujeição da esposa ao marido, mas estude à luz da cruz do Calvário o que respeita a sua própria posição no círculo da família. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Jesus se entregou para morrer na cruz a fim de que, pela influência do Espírito Santo, nos pudesse purificar do pecado e da poluição. Necessária a tolerância mútua. Precisamos ter o Espírito de Deus ou jamais teremos harmonia no lar. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras. Controlará seu espírito, será submissa e não sentirá, contudo, que seja uma escrava, mas uma companheira de seu marido. Se o marido é servo de Deus, não procederá como senhor de sua esposa, não será arbitrário e exator. Nunca é excessivo o zelo com que acariciamos as afeições do lar, pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um tipo do céu. Se um erra, o outro exercitará a tolerância cristã em vez de repelir com frieza. Nem o marido nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, reter o amor mútuo. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus podeis ter êxito em vos fazerdes mutuamente felizes, como prometestes no voto matrimonial.
cada um deve ceder de boa vontade. No casamento, os homens e mulheres algumas vezes se comportam como crianças indisciplinadas e perversas. O marido quer ter razão, a mulher, por sua vez, quer tê-la, e nenhum dos dois deseja ceder. Tal situação só pode levar a maior infelicidade. Tanto o marido como a mulher devem estar dispostos a abrir mão da opinião. Não há possibilidade de felicidade enquanto ambos persistem em fazer como lhes apraz. A menos que homens e mulheres tenham aprendido de Cristo, sua mansidão e humildade, revelarão o espírito irrazoável e impulsivo muitas vezes manifestado pelas crianças. A vontade forte e indisciplinada procurará dominar. Tais pessoas deviam estudar as palavras de Paulo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Solução de dificuldades de família. É um problema difícil ajustar dificuldades de família, mesmo quando marido e mulher procuram razoável e justa solução para suas várias obrigações, se deixaram de submeter o coração a Deus. Como podem marido e mulher dividir os interesses da vida do lar e ainda manter uma firme e amorável união? Deviam ter um interesse unificado em tudo que diga respeito à estruturação do lar. E a esposa, se cristã, terá seu interesse com o do esposo, como seu companheiro, pois o marido deve permanecer como cabeça do lar. Conselho a famílias em desarmonia. Tens espírito dominador. Quando tomas uma posição, não pesas bem a questão, nem consideras qual pode ser o efeito de manter tua opinião de maneira independente, incluindo-a em tuas orações e conversação, quando sabes que tua esposa não tem a mesma opinião. Em vez de respeitar os sentimentos de tua esposa, evitando bondosamente, como faria um homem cortês, os assuntos que sabes serem controvertidos, persistes em te demorares em pontos objetáveis e tens manifestado persistência em expressar tua opinião sem considerar as pessoas ao teu redor. Tens admitido que outros não têm o direito de ver as coisas diferentemente. Estes frutos não são produzidos pela árvore cristã. Meu irmão, minha irmã, abri o coração para receberdes a Jesus. Convidai-o a entrar no templo da alma. Ajudai-vos mutuamente a vencer os obstáculos que existem na vida matrimonial de todos. Tereis um feroz conflito para vencer vosso adversário, o diabo, e se esperais que Deus vos ajude nesta batalha, deveis ambos unir-vos na decisão de vencer, encelar vossos lábios contra o falar qualquer palavra inoportuna, mesmo que tenhais de cair sobre vossos joelhos e clamar: Senhor, repreende o adversário de minha alma. Cristo em cada coração levará à unidade. Se a vontade de Deus é cumprida, marido e mulher respeitarão um ao outro e cultivarão amor e confiança. Tudo que perturbe a paz e a união da família deve ser firmemente reprimido, cultivando-se a bondade e o amor. Aquele que manifesta o espírito de compaixão, de longanimidade e amor, encontrará o mesmo espírito refletido sobre si. Onde reina o Espírito de Deus, não haverá o falar impropriedades com respeito à relação matrimonial. Se Cristo verdadeiramente estiver formado no interior, a esperança da glória, haverá união e amor no lar. Cristo, habitando no coração da esposa, estará em harmonia com Cristo, habitando no coração do marido. Juntos lutarão para alcançar as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam.